Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra, hoje com a presença ilustre desse homem que fundou a Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? Gunnar Chaves. É só um trocadilho, uma brincadeira com seu nome, né? O nome de uma pessoa que eu acho que é importantíssimo dentro da história da igreja do nosso país, né? O responsável pela criar a Assembleia de Deus, uma das maiores denominações que nós temos a nível nacional. Então, é um grande prazer estar trocando essa ideia com você, meu amigo, né? E até estava até conversando aqui antes de começar a gravar. A gente se conheceu de uma forma muito inusitada através de Instagram, curtindo a postagem do outro. Eu mandei o convite, ele mandou primeiro, não lembro exatamente como é que funcionou. Eu mandei. E aí, viu, ele lembrou, porque eu tenho TDAH é muito ruim. Então a gente começou a trocar ideia, eu convidei, ele aceitou, deu 5 convites, agendamos. Eu confesso que eu não acreditei. Eu fiquei, pô, será que vai gravar mesmo? Vai deixar na mão e tudo mais. Mas graças a Nada. Deus, como homem de Deus, que a palavra é assim, sim, não, não. Hoje estamos aqui para gravar esse bate-papo leve, descontraído. E você que está assistindo a gente aí, eu tenho um pequeno recado para te dar antes da gente começar a trocar a nossa ideia. Você que está assistindo não é inscrito, inscreva-se no canal, curta aqui o vídeo, comente, compartilha com seus amigos, com a galera da sua igreja, com todo mundo que você puder. Ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas, porque vidas estão sendo abençoadas através de cada programa, de cada entrevista, e todo entrevistado que chega aqui nesse lugar tem muito de Deus para passar para a sua vida. E também dê atenção aos links que vão estar aqui na descrição, né? Dá uma olhada lá direitinho, o que Deus propor no seu coração para estar ajudando o progresso desse canal será de grande ajuda. Muito obrigado, valeu mesmo, coraçãozinho para vocês. Amo todos em Cristo Jesus. Meu amigo, se apresenta para a galera aí que ainda não te conhece, fala um pouquinho da sua vida. Beleza. Rafa, primeiro, antes de tudo, né, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, depois a ti para estar aqui no Papeando a Palavra. Te seguir ali no Instagram, né, eu, um jovem teólogo, e eu também não sou tão jovem assim, mas me considero um jovem teólogo, alguém que ama estudar a palavra de Deus, que busca um caminho formativo, tentando entender e compreender os pormenores da Bíblia. E a gente está sempre procurando, né, canais, pessoas que falem da palavra de maneira cuidadosa, de maneira respeitosa, de maneira inteligente. Encontrei ali no teu Instagram essa possibilidade, e aí, aquilo que tu falaste, né, eu fiz o convite primeiro de seguir ali, depois a gente começou a trocar uma ideia, tu me fez o convite para participarmos aqui do Papeando a Palavra, e eu estou muito feliz de estar participando. Meu nome é Gunnar Chaves, sim, por conta de Gunnar Wingren. Minha família tem uma história dentro do pentecostalismo. Eu sou aqui de Imbituba, litoral sul de Santa Catarina. Meus familiares são os pioneiros da Assembleia de Deus aqui no sul de Santa Catarina. A primeira igreja a ser instituída em Santa Catarina foi na cidade de Itajaí, e muito provavelmente a quinta ou sexta igreja a dar início, né, à evangelização foi aqui na cidade de Imbituba, com os meus bisavós. Então, nós temos aí um lastro, né, a cidade de Imbituba já fará agora, em abril, 87 anos de que a igreja foi instituída, e graças a Deus eu faço parte aí da 4ª geração de assembleanos da cidade de Imbituba. E mamãe, quando eu nasci, né, antes de eu nascer, na verdade, ela dizia que do primeiro filho, se nascesse um menino, o nome seria Gunnar, e por isso do nome. Meus outros irmãos, um é Jabes, a minha irmã é Jáfia, e nós estamos aqui no Papeando a Palavra, só tenho a agradecer. Amém, meu amigo. Meu amigo, como eu sigo o padrão, né? Todo começo de entrevista, todo começo de bate-papo, eu sempre pergunto para as pessoas, né, para os convidados, para estar contando para a gente a sua experiência de conversão. É claro, um momento específico que a gente entende que Deus falou aos nossos corações de uma forma totalmente especial. E é claro, quando a gente fala de conversão, a gente ainda está passando por um processo de conversão, Sim. mas uma data
específica que a gente entendeu, poxa, o Espírito Santo me convenceu da justiça, do pecado e do juízo, e agora eu adoro em espírito e em verdade, sou um verdadeiro adorador. Então conta pra gente aí como é que Perfeito. foi como é que se deu essa situação, essas experiências, fala aí pra gente. Show. Eu tenho uma vergonha, né? Todo assembleano tem aquela ideia de uma data específica do dia de sua conversão, né? A minha esposa, ela tem essa data. Então, muitas vezes, quando ela está no culto, ela canta, eu prego e minha esposa canta, às vezes ela fala, né, sobre o testemunho de conversão, ela lembra do dia, a hora, tudo, Eu o também. mês. Eu não tenho essa data, mas deixa eu explicar aqui um pouco a história. Eu nasci e criado no Evangelho, mais propriamente na Assembleia de Deus de Imbituba, sempre na congregação sede, e por volta ali dos 11, 12 anos, minha família tinha algumas posses, nós perdemos aquilo que nós tínhamos, meu pai se meteu com dívidas, e criado no Evangelho, agora com 11, 12 anos, meu pai vai embora e deixa minha mãe com meus outros dois irmãos. Então, nós ficamos em 4 pessoas, minha mãe e meus irmãos, e foi um período muito difícil mesmo. Ali eu me perguntava sobre o amor de Deus, por que ele permitiu isso na minha casa, na minha família. E eu confesso que muitas das vezes eu duvidei, né, dessa questão da existência de Deus. Ia nos cultos, servia a Jesus daquele jeito ainda infantil, ainda muito menino, né? 11, 12, 13 anos é alguém ainda que não tem maturidade suficiente. Estava ali na igreja participando dos cultos, durante todo esse período. A partir dos 16 anos de idade, eu comecei a ficar um sujeito um pouco mais rebelde, bastante rebelde, né? Brigas na escola, muitos problemas na escola. E com 19 anos, embora sempre estando na igreja, eu comecei a trabalhar num lugar que provavelmente algumas pessoas aí devem conhecer, a chamada Praia do Rosa, uma praia muito famosa aqui do litoral sul de Santa Catarina, uma praia conhecidíssima, uma das 5 mais belas baías do mundo, já ganhou prêmios, enfim. Eu comecei a trabalhar lá nesse lugar. Trabalhava em algumas festas, eventos diversos, e nesse período eu comecei a me afastar de Deus. Eu trabalhei dos 19 aos 22 anos lá na Praia do Rosa. Trabalhava por temporada, né? Trabalhava o verão. Então aqui o verão começa ali em outubro, termina meados de abril, já começa a diminuir aí o turismo de verão aqui de Santa Catarina. Mas foi por esse período. Então eu trabalhei dos 19 aos 22. Foram 4 verões em 3 verões intensos e um não tão intenso. Mas neste último verão que eu trabalhei, eu me lembro que aquilo não fazia mais sentido. Eu trabalhava em festas rave, baladas diversas, em vários lugares, e eu me lembro de uma última noite que aquilo já não fazia mais sentido para mim. Eu tinha um relacionamento, né, um namoro, e aquilo já não fazia mais sentido para minha vida também, começou a gerar inúmeros conflitos. Eu me lembro que nesse período, né, o que eu lembrei? Qual foi o meu porto seguro? As velhas histórias de minha mãe. Porque eu me lembro que quando eu ainda muito jovem, minha mãe não contava a história dos 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau. Não eram essas histórias que ela contava para mim e os meus irmãos dormirem. Era a história de Davi, era a história de Sansão, era a história de Moisés, de Daniel. Muito jovem já, minha mãe contando essas histórias. E aí eu lembrei, né? Eu retomei, em meio a um caos sentimental, emocional, financeiro, espiritual, eu disse, eu não quero mais esse tipo de vida e eu preciso de Jesus. Voltei a participar dos cultos na congregação sede da minha igreja, aqui em Imbituba, Assembleia de Deus de Imbituba, Avenida Santa Catarina 249, centro de Imbituba. Hoje eu trabalho nesta igreja, trabalho como Semana que vem eu tô coordenador, lá. trabalho como coordenador teológico e sou muito grato a Deus por isso. E eu me lembro que era um congresso de jovens, e no culto de manhã nós fazíamos muito isso, hoje tem menos, né? Que é aquela manhã missionária, aquela consagração de domingo pela manhã. Então o congresso era sexta, sábado e domingo, sexta e sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Eu fui nesta consagração domingo de manhã,
Eu me lembro a roupa que eu estava com uma camiseta verde da Irlanda, estava de calça jeans. Eu me lembro que eu sentei lá atrás no último banco, coração amargurado, despedaçado. E quando o pregador começa a expor a palavra, começa a trazer a palavra, parecia que não havia mais ninguém naquele lugar, senão eu e o pregador. E cada uma das palavras que ele dizia vinha em encontro com a minha alma, machucava-me de certa forma, me fazia eu me sentir mal, literalmente me sentia mal, imundo naquele lugar. E eu dizia, eu preciso de mudança, eu preciso de restauração. E eu não falei isso antes, porque nós conversamos, né, um pouquinho antes da entrevista, mas nesse meu processo de 19 aos 22 anos, eu não me desviei da fé. Eu continuava aparecendo num culto ou outro, eu aparecia nos congressos, quando tinha um pregador que eu gostava, um cantor que eu gostava, eu sempre estava na igreja. Mas eu tinha uma vida que não estava de acordo com a palavra de Deus. E eu me lembro que muitas das vezes, muitos domingos à noite, depois de ter aprontado no sábado, eu ia no domingo à noite, no culto, lá na frente, pedir a Deus misericórdia que guardasse a minha vida. E eu fiz isso muitas vezes. Só que neste domingo pela manhã, este dia específico que eu não lembro a data, eu lembro que ele fez o apelo para que fossem na frente, né, as pessoas que foram impactadas, enfim. E eu fui lá para frente e eu dobrei os meus joelhos. Tem até a foto deste dia, por incrível que pareça. Eu me lembro que eu dobrei os joelhos e tudo que eu dizia para Jesus era o seguinte: hoje é de verdade. Eu só sabia dizer isso. Dizia, Jesus, hoje é de verdade, hoje é de verdade, hoje é de verdade. Eu não quero mais retroceder, eu não quero mais mudar de vida. E foi ali, aquele dia em específico, que Deus começou a mudar a minha vida. Eu me lembro que eu recebi uma profecia naquele culto, um domingo pela manhã, e eu não me lembro que profecia era, eu só me lembro que ele me entregou algo e eu não me lembro do que ele me disse, porque eu estava muito emocionado, de tanto que a palavra havia falado comigo. Lógico que para muitos irmãos, né, ficaram com o pé atrás, esse rapaz aí que já veio tantas vezes aqui, já chorou tantas vezes, todo mundo conhecia a minha história. Alguns ficaram duvidosos, outros receosos, uns não aceitaram de modo algum, mas teve muita gente que me abraçou e confiaram em mim, acreditaram em mim, e Deus, de fato, mudou a minha vida e começou a reescrever a minha história. De um moço, né, que terminou o segundo grau aos 20 anos de idade. Eu não gostava de ler, eu não queria saber da palavra, eu pouco me importava com a vida cristã e a devoção para com o Senhor. Eu achava que o cristianismo, né, o ser crente era ir na igreja, lá cantar um hino, agradar a Jesus porque eu estou cantando um hino, agradar a Jesus porque eu estou ouvindo uma palavra, agradar a Jesus não pecando. Eu estava sempre preocupado em não pisar na bola, porque eu tinha aprendido de que pisando na bola Deus ia me castigar. E aí, depois de um tempo, a gente pisa tanto na bola e parece que aparentemente nada acontece conosco, e a gente diz, olha, eu acho que isso aí não é bem assim. Mas depois desse processo de conversão, depois desse processo de um encontro, de dizer para ele que agora era de verdade, que eu estava entregando plenamente a minha vida, a relação mudou. Agora, eu não fazia para agradá-lo, eu fazia porque ele tinha me restaurado, me redimido, me abraçado. Eu não merecia esse resgate, eu não merecia essa transformação, eu não merecia essa oportunidade, mas ainda assim ele me amou, falou comigo, me abraçou, transformou a minha vida e a partir dali começou a me dar oportunidades que eu não imaginava. Com 22 anos, logo a partir da minha conversão, eu começo no carnaval seguinte, né? Daqui a gente tem muito retiro de carnaval aqui na região, e no retiro de carnaval seguinte eu já estava trazendo a minha primeira pregação. A coisa foi muito rápida. E a partir dali houve uma mudança total no meu jeito de ser e existir. Cara, esse é o testemunho de vida, essa experiência e tudo mais. Ela falou muito ao meu coração nesse momento, né? E assim como acredito que tenha falado ao coração de você também que nos assiste, porque eu me converti com 22 anos também, né? A experiência, né, no meu caso foi diferente, não era da igreja, não era de família cristã, pelo contrário, os cristãos da minha família só me afastavam mais da igreja ainda, porque eu via algumas coisas que eu sempre falava, se for para ser da igreja ser assim, eu nunca quero pisar nesse lugar. Não rola. Eu tinha isso muito em mente.
Mas, ao mesmo tempo, eu tinha outra coisa em mente, que eu sempre falava, né? O dia que eu for, eu vou ser de verdade. Eu vou me entregar de coração. Eu quero entender que Jesus é esse. Eu quero entender que transformação é essa. E o engraçado, essa semana eu até estava lembrando disso. Ainda que com um estilo de vida completamente acelerado que eu vivia, né, de festa, de jogo, de tudo, eu tinha um projeto de ficar no mundo até os 25. Esse era o meu projeto desde criança. Vou ficar no mundo até os 25, vou curtir, vou ficar com um monte de mulher, vou tentar dar a sorte de não arrumar nenhum filho por aí. Graças a Deus essa parte eu consegui cumprir. E quando eu tiver 30 anos, eu vou entrar para a igreja, que é um período que eu já vou estar mais velho, adulto, e vou ficar sossegado. Eu tinha esse meu projeto de vida Uhum. era exatamente assim. Só que Deus antecipou uns 8 anos antes, mais ou menos, que foi com 22. O processo, né, estamos ainda no processo, mas o processo ali naquele período foi bem interessante, foi um momento de muitos conflitos, né? Porque eu não tinha o amor à leitura. Eu nunca tinha lido nada antes de me converter. E quando eu me Sim, converti, eu fiquei apaixonado por ler a Bíblia. Eu fui orientado a ler o Novo Testamento primeiro, né? Naquela leitura sistemática, você pega ali de Mateus e vai embora. E eu lembro sim, que eu sim. consegui ler o Novo Testamento a primeira vez em uma semana. Tudo muito rápido, tudo muito acelerado. Só que veio comigo na época algo muito complicado que se chama orgulho. Eu vi uma comunidade onde não gostavam de ler, onde as pessoas tinham dificuldade de se expressar, onde as pessoas tinham dificuldade de achar um livro na Bíblia, e eu, novo convertido, nossa, eu li o Novo Testamento em uma semana, então eu sou mais inteligente. E uma falta de orientação, dentre outras coisas, foi alimentando alguns sentimentos contrários à palavra na minha prática, né? Porque eu acho isso muito importante. Claro, o tempo, né? Existe o ditado que diz que o tempo é rei e o tempo é o grande professor. Ele me ensinou, Deus vem me ensinando com o passar do tempo essa questão de quanto mais você vai crescendo em maturidade, em estatura, em graça e conhecimento, você vai se colocando menor do que todo mundo. Então ali eu Sim. estava com uma ótica completamente diferente. Então, Mas é provavelmente a falta da maturidade, porque eu também tive essa experiência. entendi. Imagine, o recém-convertido, né? Nascido e criado na igreja, tinha familiaridade com a palavra, então com 22 anos já inicio pregando. E aí começa todo um processo de leitura. Eu não gostava de ler, como já disse, né? Não gostava de estudar. Me formei no segundo grau com 20 anos. Eu conto isso muitas vezes, que a diretora do colégio, ela me benzeu no dia da formatura, dizendo assim, meu Deus, sai daqui. Imagina, eu estudei nesse colégio, estudei a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a primeira, o segundo, o terceirão, e aí me passaram. Ou seja, eu tive inúmeras reprovações, Ficou cinco todo meses mundo... reprovado? Sim, sim, quatro. 4, fiquei 5, ganhei. E aí, assim, ó, um desespero total. E aí agora esse rapaz que até então não queria saber de nada, começa a ler, começa a buscar a palavra. Eu me lembro que eu fiz aquele curso da ETAD, não sei se aí no Rio vocês conhecem, ETAD, Sim. Escola de Ensino Teológico das Assembleias de Deus. Já ouvi E aí eu falar. fiz ETAD. E aí eu fiz a ETAD e aí começo a entender um pouco mais, comecei a fazer cursos por correspondência, começo a aprender da palavra. Então, esse movimento, né, estava num lugar estático, né, com uma vida X, e agora estou com uma vida Y. E, de fato, eu também tive esse mesmo orgulho, essa mesma vaidade, o que me prejudicou bastante. Muitos pastores Sim, me podaram, me limitaram, mas eles fizeram isso com o intuito de me ensinar, de me colocar no meu devido lugar, e eu precisava daquilo. verdade. E a gente precisa, né? Uma coisa que eu acho muito importante também, se eu tocou no assunto agora da questão dos pastores que vieram te podando, né? Dando a segurada, não sei exatamente da forma como eles fizeram isso, mas o importante é a gente sempre dar atenção à galera mais experiente, aos mais velhos. Talvez já passaram Uhum. pelo mesmo processo que eu estava De passando fato. naquele momento.
Porque isso é algo E que a gente todos não nós estamos quer, né? No sujeitos. primeiro momento, a gente não quer, a gente não aceita, a É, gente os tem como inimigos, e alguns até, de certa forma, são, mas muitos fazem esse movimento, mas também continuam nos cumprimentando, continuam chegando sim, junto, sim, continuam conversando, e aí tu percebe que eles não são inimigos. Na verdade, eles verdade. estão buscando uma orientação. A gente é que é ríspido, a gente é que é jovem ainda, a gente é que tem uma linguagem que às vezes ofende a eles, e aí esse conflito de tempos e ideias, Uhum, quem acaba perdendo é quem não tem posição na igreja, que é quem? É o jovem. E eu me verdade. lembro que alguns desses pastores, eu tenho um pastor assim que foi muito importante na minha vida, o nome dele é Francisco Viana Reis. Ele podava as minhas asinhas, mas ainda assim me orientava com amor. Às vezes ele ria de mim, das minhas atuações, do meu jeito de me portar, né? E aí ele brincava comigo, eu ficava incomodado na hora, mas ainda assim ele tinha um carinho, ele tinha uma palavra de orientação e me ajudou muito nesse processo, principalmente de alcançar uma certa maturidade bíblica. Porque muitas das vezes a gente acha que entende porque tu leu o livro ou porque tu ouviu uma pregação, né? Essas pregações de Gideões, e aí tu vê uma, duas, Pô, três, quatro, cinco, 10 vezes, tu decora aquele conteúdo e tu acha que porque tu decorou aquele conteúdo, tu domina o conteúdo, que são coisas totalmente distintas. Decorar o que o pregador diz não é dominar o conteúdo que o pregador prega. E exatamente. muitas das vezes eu entrava por esses caminhos, muitos cultos eu fiz como Marco Feliciano, né? Botei anjo no púlpito, anjo no altar, anjo sobre a nave da Bota igreja, anjo em tudo quanto é canto. botava anjo, queria fazer aí o discurso feliciânico, né? Gostava, admirava demais o pastor Marco Feliciano, o admiro ainda, mas antigamente, né, quando mais jovem, era quase uma idolatria, né, ao sujeito, de fato, né? Porque, Entendi. imagina, aqui a gente é muito perto, né? A cidade de Imbituba é muito próxima à cidade de Camboriú, Uhum. e o fundador dos Gideões Missionários, pastor finado, pastor Cezino Bernardino, ele é daqui da minha cidade, da cidade onde eu moro, foi daqui que ele saiu e foi Maneiro. para Camboriú. Então, nós íamos todos os congressos, todos os eventos, e o Marco Feliciano, nós víamos ali aquele sujeito com aquela voz incrível, aquele fundo musical, né, aquela trilha sonora, ele com aquele jeito encantador de trazer a palavra, nós, sem domínio nenhum, acreditávamos que aquilo ali era a verdade absoluta, e alimentávamos daquilo, e aí nem todo mundo tinha DVD na época, nós íamos para as igrejinhas aí pregar aquilo, a mesma mensagem que o Feliciano tinha pregado. Claro, depois a gente aprende, né? Não é É, dessa forma. verdade. Mas, olha que coisa incrível. Ainda que copiando do pregador, do grande pregador, eu tiro por mim, era vaidoso com aquilo que eu dizia. Aquele não era o conteúdo que eu havia estudado, aquele era o conteúdo que eu estava copiando de alguém, mas eu não dizia para ninguém. Para quê? Para manter a minha vaidade, a minha posição. Eu já tive um período, até hoje no programa que eu gravei de manhã com o convidado, o pastor Bruno Fernandes, né? Para quem está assistindo esse Papiano aqui é o número 19, e eu já gravei o Papiano, se não falha a memória, número 22. Mas vai ser só no final do mês, já fica aqui o convite para você que está assistindo, né? Vai curtindo todos os Papiano na Palavra que vai sair até lá, e os próximos também, após o 22. É isso aí. É isso. E eu conversando com ele, nós falamos, né, sobre a questão de quando eu imitava, eu queria, na verdade, imitar um pregador. Assim que eu me converti, eu comecei a ver muita pregação, eu acho que você conhece, talvez pessoalmente ou de nome, o pastor Elson de Assis. Meu Deus, muito, né? Teve aqui já na minha cidade algumas vezes. Carioca, né? Hoje está com a Devec, né? Isso, isso. O pastor Bruno, ele é da Advec, então ele tem um contato com ele e tudo mais. Até o convidei também, né? Deixei o convite solto no ar, caso ele queira participar. Elson, se vocês Chega assistir junto, esse papiando aí, não sei por que motivo também estou fazendo convite nessa gravação, mas espere, vai desde que ter. você veja, né? Participa aí, que é uma história muito doida, porque a primeira oportunidade que eu tive de pregar, eu ouvi a pregação dele, o Bronze Resgatado, Nossa, durante 2 semanas, 3 vezes, 4 vezes por dia. meu Deus. Eu vi a pregação inteira. Então eu andava na rua e falando a pregação na mente. Ou então falando mesmo, mas num tom mais baixo para ninguém
achar que eu estava ficando maluco depois que eu entrei para a igreja. E andando pela rua aqui de Nilópolis, no Rio de Janeiro, e falando, e falando, e falando, e falando. Numa quarta-feira, que foi a primeira oportunidade que eu tive de pregar, eu ouvi a pregação 8 vezes, o dobro do que eu estava acostumado. Porque a minha ideia era de chegar e imitar, e pregar a mensagem dele, porque eu gostei muito daquela mensagem. E o engraçado é aqui, galera, estou confessando antecipadamente o meu pecado, né? Esse mês, esse meu pecado vai ser revelado 2 vezes. Agora e depois, só para dar uma reforçada. Eu sabia todos os trejeitos do pastor Elcio de Assis. O momento em que ele Exato. falava em línguas, o momento onde ele levava a voz e para levar a galera a um certo êxtase, né? O momento que ele falava, ele cantava em línguas, né? Eu lembro até hoje como que ele cantava em línguas, mas eu não vou fazer, porque isso para mim é Sim, sim. vergonhoso. Ó, mano, Rafa, tu tá dizendo isso, cara, e tem amigos meus que provavelmente assistirão. A mensagem principal do Marco Feliciano que eu mais assisti primeiro foi Anjos, Adoradores do Céu e Guardiões da Terra. Eu sei as línguas estranhas dele dessa pregação toda. Eu sei, Isso é decora, eu muito tenho doido. decorado a língua estranha dele. Eu escrevia isso. E a segunda foi aquela, uma mensagem de Gideões muito forte também, o grande conflito. Essas duas mensagens, assim, decoradas em absoluto. E, de fato, conhecer o trejeito, saber quando Sim, fazer a alteração de voz, as línguas estranhas, tu acaba pegando todos os cacoetes de tanto que tu assiste aquele pregador. verdade. Até eu, no caso, o meu caso com o Elcio de Assis, até aquele chiado que ele dava todo final de Uhum. uma palavra, de uma frase, eu batia certinho. Aí na minha cabeça eu queria olhar para trás e pregar fazendo os trejeitos, pulando, rodando e um monte de Sim. coisa. Chegou a tal quarta-feira para pregar. Quando eu fui, peguei a mensagem, peguei a Bíblia, peguei o esboço, olhei para a igreja, Pai do Senhor, igreja, e fui nessa pegada, nesse tom de voz no começo, até o final da mensagem. Foi aonde eu senti Deus falando comigo de uma forma muito diferente e deixando bem claro para mim: eu não quero usar um cara que imita alguém. Eu quero o Perfeito. Rafael. O Rafael tem o seu jeito específico, o Gunnar tem o seu jeito específico, você que nos assiste também tem o seu jeito específico. E aqui, dentro desse assunto, para você que está assistindo a gente, né, deixar um pequeno recado em relação a esse exemplo que nós estamos dando da nossa própria vida. Né? Não tem problema nenhum de você admirar um pregador, não tem problema nenhum de Sim. você gostar muito de um pastor que é referência a nível nacional, ou às vezes um pastor que é da sua congregação local, nem precisa ser um cara Sim. famoso, entendeu? Mas entenda que você tem o seu jeito. Deus vai te Perfeito. usar com as suas características. Porque exemplos claros relacionados à história da igreja. Imagina se Calvino fosse imitar Lutero. Calvino era um cara mais de uma linguagem mais rebuscada, de uma linguagem mais acadêmica, por ser advogado e tudo mais. Lutero era um cara mais povão, que falava Sim. ali para o público, a galera que não tinha acesso ao conhecimento, então ele tinha essa responsabilidade de ajudar o pessoal a engatinhar, e cada um foi usado dentro do seu jeito de ser, com os seus erros, com os seus acertos, assim como qualquer outro teólogo na história da igreja. Então, assim, calma, não imite, seja você mesmo, que Deus vai te usar Deixa poderosamente eu, tra para deixa ser eu um trazer canal de algo Deus. aqui. Eu, eu, eu vejo hoje uma galera que, que quer ser, né, o Dave Leonardo, que quer ser o Theo Hayashi, né, o Douglas Gonçalves, o Rodolfo Abrantes. Eu vejo que essa galera faz isso. O E Rodolfo, eu durante tenho uma algum tempo até. experiência com o Rodolfo muito doida. Então, e aí eu fiz algumas críticas durante até algum tempo, e hoje eu relevo isso no seguinte sentido. Quando eu mais jovem, né, buscando ainda quem seria eu demorei um pouco mais do que tu, Rafa, não foi tão rápido assim, não. E aí eu Uhum. tinha meio que uma mistura de 3 sujeitos. Era um pouco do Marco Feliciano, um pouco de Silas Malafaia, e perdoe aqui quem vai ouvir isso, né, os assembleantes que vão ouvir, uma pitadinha de Alejandro Bulhon,
da igreja adventista. Então, era tudo que um pouquinho de cada, sabe? Eu só não falava espanhol, só não falava espanhol. Do resto, eu trazia as experiências, né, que o pastor Alejandro Bulhon contava. Eu gostava das informações que o Silas Malafaia trazia nas pregações dele e dos cacuetes do Marco Feliciano. Então, era uma mistura desses três. E saiu alguma coisa. Eu demorei um pouco a perder, né, as características específicas de cada um, mas eu tinha um pouco de cada um. Os jovens de hoje, eles também enaltecem esses sujeitos e hoje eles são muito mais intensos porque a mídia propaga de uma forma muito mais intensa, né? O YouTube, o Instagram, o WhatsApp, né? Você recebe aqueles sketchzinhos, aqueles vídeos. Então, isso é muito mais intenso. A palavra que eu diria é que, e aí vai se distinguir um pouquinho da sua, procure boas influências. Se for para imitar alguém, se for para se alimentar de algo, não busque qualquer um. Não busque simplesmente aqueles que estão na crista da onda. Mergulhe um pouquinho mais fundo. Tente olhar tem um olhar mais piedoso, mais caridoso. Não vá apenas por aqueles que têm muitas visualizações, muitos likes, que são seguidos por muita gente, porque há pastores muito sérios, muito fiéis à palavra, e que muitas das vezes não são tão seguidos, não são tão populares, mas se você os observar, vai perceber que neles há muito mais verdade. Eu tenho um tio, que ele é pastor, o Aldir Nascimento. Quando ele vê algum sujeito assim, muito histriônico, fanfarrão, né, trazendo muita informação, e às vezes não condiz muito com a Bíblia, ele diz a seguinte frase: esse aí é mais corajoso do que verdadeiro. Tem muita gente na mídia muito mais corajosa do que verdadeira. Procure os verdadeiros. Essa é a minha orientação para você, jovem, que deseja se alimentar mais da palavra e propagar na sua comunidade, no seu círculo de amigos. Não imite apenas os youtubers, aqueles que estão na crista da onda. Busque aqueles que também são fiéis. Muitas das vezes você tem um pastor na sua comunidade, você não valoriza ele, você não dá ouvidos a ele, mas ele tem uma vida muito mais piedosa, muito mais devotada à palavra do que estes que às vezes são pulverizados na mídia. Verdade. E assim, sobre a questão dos exemplos, né? Eu até comentei que a questão eu tenho uma experiência com o Rodolfo Abrantes, foi uma das pessoas que você citou. Uma experiência que eu digo no seguinte: quando eu era moleque, criança ainda, eu tinha um gosto musical um pouco diferente, né? Eu, muito criança, 5, 6 anos de idade, eu gostava muito de ouvir Bob Marley, Planet Hemp, Os Raimundos, Mamonas Assassinas. Mamonas assim foi muito curto porque quando eles morreram eu era bem pequenininho ainda. Mas como a música deles ficaram aí, eu tive muito acesso. Eu chorei quando os Mamonas Assassinos morreram. Eu Então também. Quem não, né? Quem não? eu tinha essas influências. Até umas pessoas brincam comigo que esse garoto não tinha pai e mãe não, para deixar ouvir essas coisas e tudo mais. Mas é porque tinha um vizinho que ouvia e eu ficava ouvindo junto assim, casa diferente, mas eu prestava muita atenção. E o tempo foi se passando, e eu gosto de destacar que tem duas pessoas na minha vida que, quando se converteram, eu não acreditei. Um é uma figura anônima e o outro é um artista, é uma pessoa que está em evidência. O artista é o Rodolfo, né? Pô, eu ouvi o Raimundos criança, cresci entrando ali na minha adolescência, pré-adolescência, gostava muito das músicas, as músicas não faziam sentido nenhum na minha cabeça, mas eu gostava do jeito que ele tocava, da maluquice que ele fazia e tudo mais. Quando chegou ao meu conhecimento que ele entrou para a igreja, o Rodolfo se converteu. Eu parei e pensei, eu falei, pô, mas como assim? Quem é que conseguiu fazer isso na vida desse cara? E aquilo já ficou remoendo na minha cabeça. E uma segunda pessoa, que esse é o anônimo, né, são poucas as pessoas que conhecem, ele é aqui de Nilópolis também, no estado do Rio de Janeiro, né, o nome dele se chama Wilson Darlan, que era um cara que eu queria ser igual a ele. Por quê? Perfeito. Na minha adolescência, eu fazia algumas besteiras na rua, né? Eu gostava de fazer umas artes proibidas, né? O popular pichador, não sei como se chama aí Isso aí, em pichador. Santa Catarina, então, mesma coisa.
E eu tinha esse cara como referência. E eu ficava, poxa, aonde ele colocar, né, que a gente chamava o nome, né? Aonde ele colocar o nome dele, eu nunca vou colocar mais alto, porque eu quero ser igual a ele. Então eu boto do lado ou embaixo. E eu tinha essa Uhum. coisa comigo. E ele andava sempre junto com um amigo, e esse amigo dele morreu numa experiência de estar fazendo essa besteira na rua. E ele chegou, e um tempo depois chegou a notícia, poxa, o Vil, que era o nome que ele usava para colocar na rua, né? O Wilson, entrou para a igreja. E eu fiquei, pô, não é possível. Foi o Rodolfo, maluquice, doido pra caramba, e agora o Wilson também entrou para a igreja. E aonde que eu acho interessante de tocar nessa questão, e até para você, jovem, que está assistindo. Cara, tem uma referência ou outra que a gente já teve na nossa vida e que há uma transformação na vida deles que vai refletir em nós também. E não somente desses caras. Você que está nos assistindo pode ser uma referência para alguém mais novo do que você, ou até da sua faixa etária, não importa. Por Deus estar, pelas pessoas estarem vendo a transformação que Deus está fazendo na sua vida. Então, isso é algo que eu acho maravilhoso. E aí, quando a gente entra na questão das referências, dos pregadores da internet, dos cantores que estão em evidência no meio gospel, né? Vamos chamar Sim, assim, foi o que você falou, nós precisamos de boas referências. Nós precisamos de bons espelhos, né? De pessoas que a gente olha assim, e como o seu deu o exemplo do seu tio, né? Que fala da questão da verdade. Nós precisamos ter a admiração pelas pessoas que transmitam a verdade, que passam a exatamente. verdade. Porque mais do que pregar, eu acredito, né? Desculpe se eu estiver falando alguma heresia, como eu brinco com alguns amigos, desculpa a minha heresia no momento. Eu acho que mais do que pregar, nós precisamos olhar para a prática de vida da pessoa. Porque o sermão ali naquele momento, no culto e tudo mais, ele é só uma pequena fração do sermão da vida da pessoa. A nossa vida ela Sim. é um sermão aberto, uma carta aberta e lida para todo mundo ver. E quando eu digo isso, eu fico assim, caramba, eu preciso estudar mais, porque eu preciso melhorar meu sermão. Eu preciso mudar em algumas coisas, né? Eu preciso melhorar em um ponto ou outro. Em tudo, né? Em tudo. É o que o texto de Provérbios fala, né? A vereda do justo, ou seja, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é este brilhar mais e mais? É em todas as áreas da nossa vida, né? São aspectos emocionais, aspectos sociais, relacionais, financeiros, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, o nosso percurso deve ser um percurso verdadeiro, deve ser um percurso de boas escolhas, deve ser um percurso de autenticidade para comigo e para com o meu Deus, deve ser um percurso no qual o meu trato com o meu próximo não seja um trato de ganho, mas um trato de igualdade. Normalmente as relações hoje, qualquer tipo de relação que as pessoas têm hoje, as pessoas querem sempre ganhar algo. O que eu ganho nesse relacionamento? O que eu Verdade. ganho com essa amizade? O que eu ganho com isso? E que não sejamos assim, mas que o nosso percurso seja um percurso de justiça, um percurso em amor, por amor, refletindo de fato o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Eu faço muito essa leitura. E sempre observando, Rafa, assim como tu disseste, naqueles que são possíveis, né? Porque os youtubers da vida, nós não temos noção de quem são eles, do que são eles. Verdade. O que nós temos são as fotos de Instagram, tudo que nós temos são as suas mensagens postadas, e tem muita gente que eu admiro. Eu sei que muita gente critica o David Leonardo, por exemplo. E eu não concordo com tudo que ele diz, mas eu acho ele verdadeiro, sabia? Eu gosto muito dele. Ele é um sujeito que me parece, transparece a verdade naquilo que diz, Uhum. aparentemente. Né? Não convivo com ele, embora ele seja aqui de Santa Catarina, cidade de Joinville, cidade da faculdade, da onde está a faculdade onde eu fiz teologia. Uhum. Eu não tenho nenhum vínculo com ele, mas me parece muito verdadeiro. Mas existem outros que muitas vezes são bem pops, né? Principalmente às vezes no movimento pentecostal, em que a gente ouve murmúrios, a gente ouve sussurros não tão positivos. E aquela velha frase da vovó, né? Onde há fumaça, há fogo. E em contrapartida a isso,
Muitas das vezes nós não valorizamos os nossos pastores, os nossos obreiros, os nossos presbíteros, aqueles que nos dão o pão diário na igreja. A gente, esse aí não prega igual o Ed René Kivitz, né? Esse não prega igual fulano, igual ciclano. Esse não prega igual Nicodemos, igual Hernandes Dias Lopes. Ora, eles são eles, o seu pastor é seu pastor, mas eu não tenho dúvida de que Deus colocou o seu pastor, o seu presbítero, o seu obreiro aí na sua comunidade para abençoar a sua vida com a palavra. E essa, sim, tem poder e valia sobre a nossa vida. Verdade, até porque também quem vai disponibilizar tempo, né, paciência, esforço para cuidar da minha vida, né, dentro de uma situação específica, é o meu pastor, né? Sim. Da vida da pessoa que está assistindo é o seu pastor que vai cuidar de você, não é o youtuber, né? Assim, eu tô aqui no YouTube e eu não vou cuidar de você, cara. Eu vou conversar no máximo contigo, que se você morar em outro estado, pelo telefone, pelo WhatsApp, através de uma transmissão em alguma plataforma, Zoom, Google Meet, não importa. Mas o cuidado mais próximo de estar ali junto, te ajudando ali bem do lado, é o seu pastor. E isso é muito importante, que assim... Isso não tira o nosso papel também, né? De referência, de orientação. A gente está para auxiliar também no evangelismo, né? Esse trabalho que tu trazes é um trabalho para além fronteiras, né? É um trabalho para desmistificar muita coisa, para orientar muitas pessoas, mas o teu trabalho não tira o valor do obreiro da comunidade, lá da igreja local, Exatamente. e nem o obreiro local vai desvalorizar, né, vai tirar aquilo que tu está oferecendo também na internet. Ambos têm valor. O problema é quando alguém ouve um e deprecia o outro. Exatamente. Tem que ter esse equilíbrio. Que é algo que eu deixo bem claro para as pessoas, assim, que como qualquer projeto, a gente tem a galera que apoia e a galera que critica. E isso eu acho muito maneiro, mas a galera que critica, não que me dá força de seguir em frente, de continuar. Porque senão fica uma coisa muito assim, você funciona à base da raiva, à base do ódio. Não é isso. Mas que eu paro para ouvir as críticas, né? E de tirar alguma coisa boa. Porque nem eu acredito que toda crítica é para acrescentar algo. Então, tem coisa que é muito sem noção, tem coisa que é absurda, a gente ouve e ignora. Mas tem coisas que são realmente sérias. Então, você pega, faz o filtro, realmente estou errado e tudo mais. E uma das coisas que eu sempre deixo bem claro, e sempre vou reforçar, né, aqui o canal, para você que está assistindo a gente, o canal Eu Jovem Teólogo não é o meu ministério em si. Isso aqui não é o meu ministério todo. Ele é uma extensão do meu ministério. Eu entendi um dia para que eu fui chamado. Né? Muita gente fala, você... Tem alguns irmãos na igreja, na comunidade local que me chamam, pastor, você vai ser o meu pastor, você é o meu pastor. Eu não consigo me ver como um. Até desculpa você que está assistindo se eu estou te decepcionando de alguma forma, mas eu não consigo me ver como um pastor. Mas se você me chamar de professor, é uma outra história. Perfeito, Estudo, mano. dar aula para mim, escola bíblica dominical. Que coisa, mano. Hoje eu ainda tive essa conversa com um pastor muito querido meu, pastor Elisé. Ele sempre me diz isso, Gunnar, tu tens essa pegada pastoral. Eu digo, eu me completo muito mais em sala de aula, né? Eu dou aula todas as segundas à noite aqui no Templo Sede, e além dos meus alunos, vêm outras pessoas, né, escutar, partilhar, e eu gosto muito desse instante. De fato, ainda não me vejo como um pastor, não me vejo. Eu sou presbítero da igreja, né? Já tenho mais de 12 anos 13 anos, na verdade, que eu prego o evangelho, mas não me vejo como pastor. Eu vejo como aquele que está ali ao lado para auxiliar, para ajudar, para fazer o trabalho na igreja, para evangelizar, para pregar, mas a posição pastoral é uma posição que exige muito, é de alta responsabilidade, tem muita gente querendo esse cargo, mas poucas pessoas abraçando as responsabilidades que de fato são exigidas para esse cargo. Então, eu compactuo com essa tua fala. Eu também não me vejo como pastor, mas amo muito mais a docência, o ensino da palavra de Deus. Porque eu vejo assim que muita gente quer ser pastor pelo status que o título promove.
Ah, é o pastor fulano, ainda mais se for de uma igreja grande, você chegar Meu numa Deus. igreja menor e as pessoas querendo falar com você, tira foto, faz um monte de coisa, tem que estar com o melhor terno, aquele terno alinhado italiano, bonitão. Eu até brinco com alguns amigos, eu prefiro a sala de aula que eu vou de calça jeans, chinelo, a camisa do Cavaleiro do Zodíaco, sento lá para dar aula para a galera, a gente conversa de uma linguagem até Show. tranquila, que vai, acho que vai ser de fácil entendimento das pessoas. Eu me preocupo muito hoje em dia com essa situação, né? Eu acho que a mensagem ela só é eficaz quando ela chega ao máximo de pessoas possíveis, de uma forma que as Perfeito. pessoas consigam entender aquilo que você está falando. E chegar num púlpito e citar de 1 hora de pregação, 40 minutos de Spurgeon, mais não sei quantos minutos sei lá, Adalto Lourenço, de outro teólogo, e ler um versículo bíblico para justificar a enxurrada de conhecimento teológico, não transforma a vida, isso não atinge o coração das pessoas. A teologia ela é maravilhosa, mas a palavra de Deus é o que entra, que faz a divisão, que chega ali e transforma, que traz a consciência do ser humano a questão do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha de uma forma maravilhosa. Então, jovem que está assistindo, leia muito, leia muito. Leia a teologia sistemática, leia a teologia pentecostal, reformada, calvinista, arminiano. Cara, não se prenda a uma linha específica. Leia de tudo, retenha o que é bom, mas entenda uma coisa: Bíblia é o nosso livro de cabeceira. John Wesley vai Perfeito. falar que ele é um homem de um livro só, mas não significa que ele só lia a Bíblia. Ele também Sim. era dado a teologia, a medicina, a filosofia, vários outros segmentos de Ele estudos, estudava horas a fio, outras línguas, ele era um sujeito exatamente. versado em vários Mas o idiomas. livro principal é a palavra de Deus. Perfeito. Os próprios solas, né? E o sola escritura, quando fala somente a escritura, não é somente a escritura no sentido, não, eu só me relaciono com o mundo através da Bíblia. É, Não, é só a escritura que me rege, né? Que é o meu caminho, o meu exatamente. percurso de salvação. No entanto, eu tenho abraçado outras literaturas, né? É um só escritura, mas que não se resume à Bíblia. Existe todo um aparato e a gente precisa aprender sobre tudo isso. Eu tive uma transição, Rafa, muito interessante. Eu sou assembleiano, a minha formação teológica, como falei inicialmente, eu fiz ETAD, né, que é o curso básico ministerial, vamos colocar assim, Uhum. sempre assisti à escola bíblica dominical, e depois, quando eu comecei a fazer o processo formativo, de fato, eu já fazia psicologia, né? Estou formado em psicologia. Então, fazia psicologia, no terceiro ano de psicologia, eu entro para teologia. E aí eu começo a fazer psicologia e teologia. Eu fazia psicologia de segunda a sexta, e sábado, o dia todo, eu fazia teologia. E quem eram os meus professores? Em sua maioria, luteranos. Então, quando eu tenho esse primeiro contato com a teologia luterana reformada, que reformado não a reforma calvinista, né, não o movimento dessa reforma, eu me espanta aquilo é tudo muito novo. E aí depois eu faço dentro desse movimento entre o pentecostalismo e o luteranismo, eu começo, fica muito popular. Eu não sei aí no Rio de Janeiro qual foi a intensidade disso, mas aqui foi muito forte a teologia da missão integral, a TMI. Cara, isso mexeu com as nossas estruturas. Eu me lembro que eu e os meus colegas, nós só falávamos de Ed Renekiewicz, Ariovaldo Ramos, Paulo Capelletti, Carlinhos, e começamos a nos alimentar daquilo, comprar a literatura. Foi muito interessante, mas em alguns aspectos um pouco danoso. E aí depois eu convergi novamente para a leitura pentecostal, e aí concluí a psicologia. Um ano depois concluí a faculdade de teologia, e ainda uma faculdade teológica pentecostal, Refidim, de Joinville. E hoje eu estou no mestrado na PUC, né? E aí é um outro campo teológico, né? A teologia católica, uma outra leitura de mundo, uma outra perspectiva em relação às escrituras, uma leitura um pouco não, né?
histórico-crítica, não histórico-gramatical, que é o mais comum nos nossos ambientes, uma miríade de novos autores eu passei a ler, e foi interessante para mim, produziu conhecimento, tirou alguns dos meus preconceitos, daquilo que a gente escuta muito na igreja, falar deles, mas quando tu vai de fato lá para dentro, tu percebe que não é bem assim como se dizia, e isso tem me amadurecido, esse meu percurso formativo tem me amadurecido. Eu sou muito grato a Deus por me fazer passar por esses diversos locais. Muita gente da minha igreja, quando eu entrei na psicologia, diziam que, tu vai desviar, e quem faz psicologia desvia. E, pelo contrário, amadureceu a minha fé, porque quantas das coisas que eu tinha dúvida, quando os professores me colocavam ali, né, numa sinuca de bico, usando aqui uma linguagem poética tupiniquim, me colocavam assim na parede, eu não sabia como sair daquilo. Para onde é que eu ia? Eu ia para a literatura, eu ia procurar no YouTube, nos vídeos, resposta para aquelas indagações, e isso me fez crescer e amadurecer. Então, trazendo de novo essa palavra, eu, jovem teólogo, você que é jovem teólogo, que ama a palavra de Deus, que está buscando aí um percurso formativo, não tenha medo da literatura, não tenha medo da verdade, não tenha medo da luz. Conhecereis a verdade vos libertará. No meio desses inúmeros autores, dessas inúmeras correntes teológicas, o Espírito Santo te guiará. Continue orando, sendo piedoso, buscando a Deus em oração. Nunca leia arrogantemente, tentando menosprezar o conhecimento dos seus irmãos da fé na sua comunidade, mas se prepare para oferecer para a sua comunidade um alimento mais sólido, mas que antes este conhecimento passe pelo crivo do Espírito Santo dentro da sua alma, para que você retenha aquilo que é bom. Verdade. Eu assim, você tocou no assunto, né, no exemplo sobre a questão do contato com o diferente. Sim. A questão olhando o catolicismo mais de perto, ali dentro e tal. Tem um professor no seminário que ele me deu aula, não sei se ele vai me dar mais aula, ele me falou isso uma vez, sobre essa questão de se comunicar com o catolicismo para você entender como é que é o catolicismo ali, né? Porque ele vai além do catolicismo popular. É igual Sim, que são coisas totalmente distintas. É igual a questão até o convidado do último Papinha na Palavra, o meu amigo Edildson Fonte, nós tocamos no assunto sobre a questão do pentecostalismo clássico e o pentecostalismo popular, que é muito diferente, né? Aí demos alguns exemplos e tudo mais. Então, esse meu professor me explicou justamente isso. Você vê situações diferentes. Nem todo católico que está ali, ele vai adorar uma imagem, ele vai falar que Maria é quem intercede por nós e tudo mais. Ele me explicou porque ele é apaixonado pela linha franciscana, né, do Legal. catolicismo, o voto Capuchinho. franciscano e tudo mais. E ele me passou alguns materiais, eu fui ler, eu fiquei assim, falei, caramba, eu não tenho essa coragem que esses caras têm de fazer isso, né? Eu até brinquei, tem que ter muito Deus no coração para poder abrir mão de tudo e viver da forma mais simples possível. Então, para mim, isso foi de um acréscimo absurdo. Tanto que eu tenho alguns amigos próximos que são de um outro segmento, né? A gente consegue se comunicar. É claro, né? Você que está assistindo aí, o que eu vou falar não no sentido de que a gente tem que se aprofundar em todas as ciências e ter ideia de todo o conhecimento e pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e formar nossa fé. Não, nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, mas o que não nos impede de ter um acesso a outras coisas, que isso ajuda até na evangelização, né? Na questão de você passar a mensagem do evangelho para outras pessoas. E esses meus amigos, eles são de um outro segmento, né, acho que é da Umbanda, se não me falha a memória. E uma vez eu estava conversando com eles, querendo saber o que é a Umbanda, o que é o candomblé e tudo mais, o espiritismo, porque a minha ideia desses segmentos era aquela ideia popular, né, da igreja, não faz isso porque não vai a tal lugar, não acredita nisso porque é macumba. Isso para mim já não era suficiente.
né? Eu sim, sempre tive o pensamento, eu acho que vai além dessa questão. Eu preciso ouvir, entender no que eles creem, como que eles acreditam, como eles fazem e tudo mais. E me recordo de um bate-papo com um desses amigos, que ele estava explicando lá como é que era a questão do batismo, né, que eles têm e tudo mais, que aí tem que pagar não sei quantos lá para poder fazer todo o processo, tem que ser numa cachoeira, e vários detalhes que eles deram. Eu lembro que eu até brinquei com ele sobre essa questão, e até usei dessa situação como gancho para se pregar o evangelho. Ele falou, poxa, eu preciso pagar X, mais de R$ 5.000, para poder fazer lá o negócio do batismo e tal, papapá, e tem que matar um cordeiro, né, que é naquele cordeiro ali que leva a culpa e tudo mais, tá. Aí eu fiquei assim, falei, pô, maneiro, eu sou duro, não tenho dinheiro para fazer isso, e graças a Deus que o cordeiro que leva a minha culpa já foi já imolado foi há muito morto. tempo, já foi morto, então não preciso pagar nada. Pelo contrário, ele me Amém. oferece uma grande recompensa que é muito maior do que dinheiro, que é a salvação, estar com ele por toda a eternidade. E ali, nesse exemplo, eu observei a importância do cristão entender um pouco de outras situações, né? Como é Sim. que você evangeliza uma pessoa que é de um outro segmento? Simplesmente falando que o que ela acredita é coisa do demônio, é coisa do diabo, e ela precisa vir para a igreja ensinar ela vai para o inferno? Acho Não, que não dá. E o aí tempo que nós tu já estamos é cria um uma pouco repulsa diferente. do outro, né? O outro Exatamente. já vai te ouvir com repulsa, não com o coração aberto. Esses ataques, né, que nós criamos, principalmente no mundo extremamente católico, cujo protestantismo estava tentando alcançar um lugar, né, conquistar o seu espaço, então cabia esse tipo de fala. Hoje já não cabe mais. É Hoje nós verdade. temos que, de fato, pelo menos compreender a fé do outro, entender o mínimo de suas bases, para então nós oferecermos o Cristo. E tenha certeza, se você domina o evangelho sobressai a qualquer outra filosofia religiosa, porque o Verdade. evangelho é verdade de Deus sobre todas as coisas. Verdade. E aqui, só deixando aqui um adendo, né? Porque eu preciso sempre explicar quando entra nesses assuntos bem explicadinhos para a galera poder ter uma ideia. O porquê disso. Já tive alguns problemas, então comecei a pegar o hábito de deixar tudo bem pontuado para a galera poder entender e depois não ficar Sim. mandando mensagem, os haterzinhos que assistem aí o papinho da palavra em todo episódio. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Então a gente precisa entender o mínimo para poder ajudar a questão da evangelização. E quando a gente chega com aquele discurso bem antigo, de que isso aí é coisa do demônio, você é do capeta, você é não sei o quê, papapá, como você falou, já causa aquela repulsa, a pessoa já não quer ir para a igreja, né, e tudo mais. Mas isso que a gente está conversando aqui não é algo a favor do ecumenismo. Né? Para você que está Não, assistindo a gente, nós não estamos sendo ecumênicos de forma alguma, né? A gente precisa deixar não, isso bem não. pontual, mas só demonstrando e deixando claro para você que nos assiste da importância. Né? Não é Sim, só a teologia, não é só o evangelho, essa é a nossa base. Nós precisamos quando olhar para o mundo a partir dessa base. perfeito, o próprio apóstolo Paulo, né, quem trata isso muito bem é aquele livro Fator Melquisedeque, né, Isso. cara, o capítulo inicial ali, ele traz o apóstolo Paulo diante dos ídolos da Grécia, e aí tem um Uhum. ali, ao Deus desconhecido. Ele não chega lá dizendo, esses deuses aqui é tudo capeta, isso aqui não vale de nada, isso aqui é tudo mentira. Não, ele se utiliza daquele espaço, daquele ambiente, dizendo, olha, aquele que vocês dizem que é o Deus desconhecido, este é o Deus que eu prego. Ele está utilizando aqueles elementos da cultura muito próximo até disso que tu fizesse, Rafa, de Uhum. utilizar esse antagonismo deles, né, de pagar por um cordeiro que será imolado e tu trazeres. Olha, ainda bem que eu sirvo a religião, né, ao Cristo daquele que o cordeiro já foi imolado. Então, Paulo não chegou criticando, porque ao criticar diretamente, tranca os corações, tu fecha as portas. Então, as pessoas Verdade. precisam compreender isso. Nós não estamos tratando de ecumenismo, nós estamos tratando até de uma questão cognitiva, intelectual. Seja inteligente, seja sábio para trazer, para apregoar as boas novas.
E assim, isso está muito ligado ao nosso tempo, né? Nós vivemos num tempo onde as pessoas, elas, a questão do porque sim já não funciona mais, né? Sim, Por que que eu hoje não devo ir dá. para a igreja? Porque sim, isso já não cola. Eu, como trabalho com jovem diretamente na congregação onde eu estou, é muito complicado. E vejo na internet também a galera que é sempre um porquê. Ah, por que que eu tenho Sim, que ir para a igreja? Por que que eu tenho que ler a Bíblia? Por que que eu tenho que orar? As coisas simples relacionadas ao Evangelho já ele já pede uma explicação um pouco mais extensa, vamos chamar assim. sim, Não é somente falar que tem que fazer e pronto. Então, nessas questões também, a gente precisa ter esse filtro, esse olhar atento do quanto que a gente precisa ouvir as pessoas e explicar às pessoas aquilo que nós acreditamos. E aqui entra uma perfeito. coisa que eu acho que é essencial e que, infelizmente, eu sinto uma carência muito grande quando se fala do meio evangélico como um todo. O incentivo ao estudo, o Sim, sim, incentivo à leitura. Porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, quanto mais a gente tem acesso a conteúdos teológicos, isso vai abrindo a nossa mente, que a gente consegue se comunicar com a filosofia. Por exemplo, eu quebrei um paradigma muito grande na minha vida na primeira vez que eu li o Mito da Caverna. sim, sim. E eu fiquei assim, caramba, até então ler filosofia vai me desviar. Esse é o ensinamento que eu tinha. Se eu ler psicologia, poxa, Uhum. vai me desviar. Na faculdade agora, que eu estudo logística, e não tem nada a ver teologia com logística, eu não consigo entender até hoje por que eu estou fazendo a faculdade de logística. E Deus sabe. teve um professor que colocou um livro para a gente ler, do Bauman, o livro Amor Líquido. E Sim, maravilhosa obra. aquele livro ele trouxe à minha mente a ideia do momento atual que nós estamos vivendo, né? E se cumprindo também algo que está escrito na Bíblia, que vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então, as relações Perfeito. completamente superficiais, Voláteis, superficiais. muito informatizado, né? Aquela coisa do você ter muito contato com as pessoas virtualmente e pouco contato presencialmente. É claro, a gente está vivendo num período atípico, né, de pandemia. Então, mas antes disso já estava assim. As pessoas preferiam muito mais falar com as outras via internet do que no pessoal, do que no cara a cara. E eu acredito, e aqui a gente até entrando nesse assunto, quero muito saber qual é o ponto de vista. Eu ia falar do senhor, mas o seu ponto de vista Nada disso. sobre essa questão. A gente estava vivendo um mundo pré-pandemia desse sentido muito líquido em relação ao relacionamento, né? Sendo um pouco redundante. E a pandemia chegou e eu acredito que ela possa ter despertado na mente de alguns a valorizar mais o relacionamento com o próximo. E esse era o meu pensamento no começo da pandemia. Só que a gente está atravessando e eu vejo que piorou. Parece que os relacionamentos começaram a ficar mais superficiais ainda, aonde ficou tudo somente internet, né? E assim, qual é a sua visão em relação a esse período que não só a igreja, mas como o mundo está vivendo? Essa questão do período ainda na pandemia. O que você tem algum pensamento, alguma reflexão em relação a esse período? Perfeito, Rafa. Primeiro, eu quero só fazer uma ponderação, porque a gente não esqueça que a gente pulou de um assunto para o outro e eu não consegui aqui fechar uma situação. Quando nós falamos ali, né, dessa aproximação, desses pontos de contato, né, com outras vertentes religiosas, enfim, e este preparo dos jovens que nos ouvem agora. Isso é bíblico, né? Isso que nós estamos conversando aqui é bíblico. Eu procurava aqui rapidamente, 1 Pedro 3,15. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparados. Para quê? Para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Será que
a nossa geração, os jovens que nos ouvem, hoje os nossos congressos de mocidade, né? Se nós pegarmos aquele mar de gente, todo mundo uniformizadinho, cantando o mesmo hino, participando do coral, fazendo ali, participando dos diversos ministérios da igreja, será que nós, os jovens, os adolescentes, estão preparados para responder acerca da fé que têm, a esperança que há neles? Então, isso só acontece com preparo. Então, eu quero reforçar muito isso. Você, jovem, moço, moça, que tem um anseio, que tem um desejo pelo episcopado, por evangelizar, por fazer a vontade de Deus, para fazer um trabalho missionário, para ganhar almas, para conquistar pessoas, para trazer pessoas para o reino de Deus através da pregação do evangelho, né? Não é você quem conquista, mas é o Espírito Santo quem conquista, quem convence você, é aquele que fala, é aquele que tem a voz. Prepare-se, né? Preparo, esteja sempre preparado para responder a qualquer um. E aí, para estar preparado, exige horas de estudo, exige dedicação, exige oração, exige leitura piedosa da palavra de Deus. E aí, fazendo esse contraponto agora, né, trazendo sobre esse período pandêmico, Rafa, o que eu entendo é que, de fato, Zygmunt Bauman, né, esse grande, talvez maior sociólogo do último século, ele faz assertivas maravilhosas. Então, ele traz algumas questões, principalmente nesse livro sobre o amor líquido, concernente aos relacionamentos. E ele traça da seguinte forma: nós vivemos num período de instantâneos e descartáveis. Ou seja, os nossos relacionamentos, eles são cada vez mais curtos, né? Nós somos da geração do instantâneo, né? O café instantâneo, solúvel ali, é o macarrão instantâneo. Nós queremos as coisas muito rapidamente. E nós também somos a geração do descartável. Os nossos pais, os nossos avós, tinham as cristaleiras e os copos, as xícaras, os pratos, passavam de geração para geração. Eu me lembro da minha mãe recebendo ali aquelas xícaras de pires amarelo, e a minha avó dizendo: ó, isso aí era da tua avó, e ela trazia aquilo para casa com carinho, e quando tinha uma visita, ela expunha, né, servia o café naquelas xícaras. Hoje, se alguém vem na minha casa e vai tomar um café, uma coisa rápida, a gente usa copo descartável. Quem de nós hoje faz uma festinha de aniversário com copos de vidro? A maioria é copo descartável, prato descartável, talheres descartável, e isso acaba refletindo nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos hoje eles estão cada vez mais instantâneos, rápidos, né, e descartáveis. Isso não é uma fala minha, isso é o próprio Zygmunt Bauman que trata. E no período pandêmico, isso se potencializou. De fato, as pessoas usam umas às outras para sentir prazer, para minimizar, diminuir a sua própria solidão. O outro não é uma extensão de mim, o outro não é o meu próximo. No outro, eu não construo uma completude, um relacionamento profundo. O outro, ele apenas me satisfaz durante um instante. E quando este outro já não me satisfaz mais, eu busco outro, eu busco outra, eu busco outras formas. Infelizmente, nos dias pandêmicos e infelizmente também de até dentro da igreja, isso tem se potencializado. A solidão, né, o afastamento de umas pessoas e outras, o distanciamento pastoral, porque o trato pastoral hoje ele é muito mais superficial, as pessoas vão muito menos à igreja, o pastor pode visitar muito menos as pessoas e, por conta disso, as pessoas vão esfriando e aqueles que são fracos tornam-se ainda mais fracos. A fé, hoje, ela está bastante pueril, ela está cada vez mais diminuída. As pessoas, nos diálogos que temos, né, eu sou psicólogo dentro de um centro de recuperação, e as falas que eu ouço são sempre de pessoas que estão desistindo. Aparentemente, não tem mais saída. Nós estamos fazendo um ano agora, dia 17 de março, faz um ano em que iniciou o lockdown, né? Que iniciou aí esse novo processo de ser e existir, esse novo jeito do mundo de nós vivermos, exigência de máscara, distanciamento. E no início nós pensávamos assim: vai passar logo.
E se passaram 2, 3 meses e esse vai passar logo, diz, não, até o final do ano tudo se resolve. E nós passamos Natal, virada do ano, distante daqueles que amamos, alguns próximos, outros nem tanto, as relações cada vez mais elasticadas, né? Cada um no seu lugar, um contato via internet no máximo. E agora nós estamos já indo para o segundo ano desse período pandêmico e aparentemente nós não vemos saída. Eu não tenho uma leitura tão... Como é que eu vou dizer? Perdão aqui, seguindo o fio. Eu não vou dizer... A minha leitura, ela é um realista esperançoso, né? Como dizia Ariano Suassuna. Eu sou um realista esperançoso. Eu não sou otimista, porque a realidade dos fatos, né, não me mostra que ter esse otimismo vai ser o melhor. Depois de passado um ano, a gente não consegue ver resultado positivo. Eu não consigo ser pessimista, porque a minha fé não me deixa. Eu acredito em Deus e sei que Ele há de fazer algo, mas eu também não vejo. Então, eu prefiro ser um realista esperançoso. Há um caos, mas eu tenho uma esperança de que aquele que reina sobre todas as coisas, o Cristo eterno, o Deus da glória, ele conduz, ele tem o tempo na palma da mão dele. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é príncipe da paz, o Pai da eternidade. E ainda que os meus olhos temporais limitados não enxerguem o agir dele, e talvez não seja só dúvida minha disso que vou falar agora, mas dúvida daqueles também que nos ouvem. Eu não sei o que Deus quer com tudo isso, mas eu não tenho dúvida de que Ele quer alguma coisa. Talvez nós não conseguimos compreender aquilo que Deus quer fazer através disso tudo, porque a história está aí e Deus não age despropositadamente. Se algo está acontecendo no mundo, é porque Deus está no controle e há algo que Ele quer nos ensinar. Que possamos aguçar os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos e tentar compreendermos aquilo que Deus quer nos dizer e quer fazer na nossa vida nesse período de pandemia. Verdade. Abacuque é esse cara. Meu Deus, é isso aí. Ainda que a figueira não floresça, que a situação seja completamente adversa, não chegar na vide não vai dar o suco, a oliveira não vai dar nada. Mesmo assim, né, esse trecho dessa máxima de Abacuque que eu acho maravilhoso. Ele dá todo o cenário negativo, mas ele fala que mesmo assim, mesmo tudo dando errado, eu me alegrarei no Deus da minha salvação e fico, cara, é isso que a gente está vivendo nesse momento. E eu vejo... Pode falar. Pode concluir. Tá, então eu vou só trazer aqui, fazer uma ponderação daquilo que tu trazes. A árvore do Salmo 1. A árvore do Salmo 1, ela é o exemplo daquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, né? E essa árvore que está ali, ela não é a árvore coach dos nossos dias. Por que a árvore coach dos nossos dias? Porque a árvore dos nossos dias é uma árvore que tem que frutificar o dia todo tempo, a todo instante. As árvores agora, quando o coach vai falar, né, quando um palestrante motivacional diz algo, ele diz, olha, você é o melhor, você é o primeiro, você vai conseguir, você isso, você aquilo, ou seja, frutifica o tempo todo. A árvore do Salmo 1, ela não dá fruto o tempo todo, ela dá o fruto na estação própria. Exatamente. E é interessante nós percebemos aqui que a Bíblia não faz uma referência sobre isso, né? É uma inferência, nós subentendemos que essa árvore que dá o fruto na estação própria, ela passa pelas demais estações. E quais são as demais estações? É um inverno, solidão, de frio, é um verão causticante, de calor, de desespero, de suar desesperadamente, é um outono meio sem graça, né? Quais são as outras estações que essa árvore passa? Ela passa por todas as estações, mas ela não se desespera nas demais estações. Por quê? Ela está plantada junto ao ribeiro, que a ideia de ribeiro, né, é estar junto de Deus, estar próximo a Deus. Né? O Antigo Testamento fala muito, né, sobre essa ideia de Deus ser água, a água ser Deus, ser a palavra, também faz essa figura de linguagem. Essa árvore não está plantada em qualquer lugar. Em qualquer outro lugar, talvez ela já estaria morta diante das estações. Mas como ela está plantada junto ao ribeiro,
aquilo que ela faz prospera. Não prospera o tempo todo, mas prospera no tempo devido. Talvez aquilo que estamos passando são uma das estações que não frutifica, e aparentemente nada acontece. Mas na estação própria, aqueles que meditam na palavra do Senhor dia e noite, que estão junto dele, que não são como aquele sujeito passante, né? Que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém também, né, no caminho dos pecadores, mas que medita na palavra do Senhor dia e noite, dará seu fruto na estação própria, ainda que passemos por outras estações não muito agradáveis. Verdade. E assim, até pegando essa deixa, né, das estações, eu acredito muito. Isso aí eu posso ser um pouco, pode ser um pensamento um pouco utópico, esse pensamento que eu tenho, mas eu acredito muito que essa situação que nós começamos a viver, ela pode dar uma abertura para um grande avivamento daqui a um tempo. Porque eu lembro que eu conversando com alguns amigos uma vez, e eu comecei a me perguntar isso, né? Desde quando eu me converti, isso tem 7 anos, eu sempre ouvi muita gente falando sobre a questão de avivamento. Vem o avivamento, estamos orando para o avivamento, está chegando o avivamento. E algumas igrejas acreditam que o movimento é o avivamento, mas não produz uma mudança de vida, então logo não é o avivamento. E Exato. tudo isso, avivamento, 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 e eu comecei a me dedicar a estudar as histórias dos avivamentos, né, desde de Atos até os nossos dias. E todo o avivamento ele precisa passar primeiro por um período de crise, por um período de caos em alguns momentos, né, em alguns pontos específicos, em alguns momentos onde o mundo vai ficar completamente sem esperança, que é o que está acontecendo, ou o mundo completamente cego no pecado, vivendo de uma forma completamente relaxada e nem aí para as coisas que Deus deixou para nós fazermos. E logo depois vem essa questão do avivamento, Deus intervindo na história de uma forma poderosa, transformando nações, transformando comunidades, transformando continentes. Eu acredito muito que o nosso país ele pode atravessar daqui a um tempo esse grande período real de avivamento, aonde vai chegar na esfera política, na esfera econômica, na esfera religiosa, em todas as áreas da vida dos brasileiros. Né? E o Brasil é um país grande demais, um país abençoado por Deus, né? Como diz a música do poeta, né? Acho que é Jorge Benjó que cantou essa música. Então eu acredito muito ainda nessa situação de o Brasil daqui a um tempo ser um celeiro de grandes missionários que vão talvez servir para o grande avivamento que vai anteceder a volta de Cristo. Eu tenho isso muito enraizado no meu coração. Pode ser uma loucura, pode ser um pensamento solto, largado por aí, mas não sei. Né? O tempo vai dizer se isso realmente é um plano de Deus ou apenas uma esperança de um jovem teólogo que quer a mudança e a transformação. Pensar e desejar não paga imposto. Eu acho que nós podemos desejar isso. Não é, embora seja bastante utópico, né, no sentido de um lugar a ser alcançado, não é impossível, porque Sim. não há nada impossível para Deus. E aquilo que eu falei anteriormente, nós não sabemos o que Deus quer com isso tudo. O que Deus quer? Nós não temos resposta. E por que não poderia ser esta resposta que tu dá? Já que nós não temos, alguém tem que buscar responder, alguém tem que, será que não é isso? E a partir desta resposta, nós talvez traçarmos um agir, um mover. O que nós estamos fazendo em meio a isso tudo? Nós estamos cada vez mais viciados nos youtubers da vida, né? no YouTube, no Instagram, ou nós temos tirado o nosso tempo de devoção com a palavra, nós temos tirado o nosso período de oração, nós temos feito o nosso devocional, o que temos feito em meio a isso tudo? Então, é algo que é para se pensar. No meio da pandemia, quais são as nossas ações e atitudes? Verdade. Fica aí até uma reflexão para você que está
nos assistindo, né? Se você tiver alguma ideia diferente ou concordar com aquilo que foi dito, deixa aqui no comentário, sei lá, vamos pegar e vamos fazer uma corrente de oração em relação a esse assunto. E eu falo para alguns amigos que isso é muito doido, né? Tem gente que não leva muito a sério, talvez pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de conversar e tudo mais. Não, Só mas tu, que, tu, tu fala de um jeito crente, tu fala igual crente. pô, que bom. Sim, E sim, assim, a gente. Eu estou muito feliz esse ano com algo relacionado a carnaval. Parece até meio doido quem está assistindo aí, mas quem acompanha até já tem uma noção do que eu vou falar. Que carnaval é um negócio que, quando eu me converti, eu junto com os amigos, nós oramos para que ele não que ele parasse, né, que ele acabasse, e que sim, passasse pelo menos um ano sem. Isso há 6 anos atrás, né? Pra ver o tamanho da doideira que é essa sim, questão. E eu moro em Nilópolis, no Rio de Janeiro. A cidade é mundialmente conhecida como a Beija-Flor de Nilópolis. sim, Uma das maiores escolas de samba, ou a maior, para quem gosta de samba, aqui no estado. E passar pelas ruas no período de carnaval, né? Claro, teve suas exceções, as festinhas clandestinas e tudo mais. Não sim, vou falar lugar, não vou falar nome aqui, porque eu não quero ser X9 de situação nenhuma, já passou, cada um com seus problemas. Mas de não ver o carnaval na cidade onde eu moro, eu fiquei muito feliz. Porque eu fiquei assim, caramba, para alguns pode parecer loucura, num contexto diferente, numa situação completamente complicada, mas eu e algumas pessoas que oramos juntos num dia específico, e o interessante foi que foram 3 orações e a gente esqueceu. sim. E quando chegou, eu lembrei e mandei mensagem, ó, Deus ouviu a oração, cara, acabou o carnaval, esse ano não tem. Ele ouviu a gente, será que é pra galera refletir alguma coisa e tudo mais? E eu comecei a ver uma movimentação em algumas pessoas, né? Internet, uma montagem ou outra, 2000 e, se me falha a memória, 2019, debocharam de Deus lá, com Satanás arrastando Jesus, 2020 parou tudo, 2021 também, e tudo mais, então e a gente ficou assim, caramba, será que realmente isso tem a ver? E eu não acredito que tenha sido só a gente que orou para isso. Eu acredito que várias e várias pessoas já vinham orando há muito tempo em relação a essas questões, né? Eu tenho algumas coisas que eu peço muito a Deus e que algumas pessoas que eu conheço falam que isso é um absurdo, mas eu sonho com um dia que os bares onde eu moro, no local onde eu moro, vão fechar. Isso é a fonte de renda do cara que está ali, que precisa sustentar a família. Deus abre porta para ele ter uma nova fonte de renda, talvez até mais rentável do que o próprio botequim que o cara tinha. País de Gales, né? O País de Gales aconteceu isso. Eu estava com um Exatamente. livro. Meu Deus, o País de Gales é a prova disso. Os mineiros chegavam meia hora antes para fazer o seu período devocional, né, de oração. Uhum, Os mineiros, a grande maioria, viciada em álcool, famílias destruídas, mulheres apanhando, né? E aí, nas comunidades, sabem disso que eu estou falando é realidade. O álcool uhum. e violência estão muito próximos. Mulheres casadas com homens alcoolistas, mas é 90% de chance de sofrer algum tipo de violência, abuso sexual, até de filhos e filhas dentro da própria casa. E País de Gales, nesse caos estabelecido, procure essa literatura muito interessante, se você que está nos vendo. É um livrinho baratinho, eu acho que R$ 7 você compra esse livreto. E o último capítulo fala sobre isso, e da transformação que houve naquele lugar. Né? Sim. O trabalho era mais calmo, os mineiros não se brigavam mais, os bares tiveram que fechar, famílias foram libertas. Então, o poder de Deus, né, a atuação do poder de Deus naquele lugar, a partir de um avivamento que veio de um instante de caos também, né? E Deus estabeleceu uma transformação. Verdade. E Tomara, assim, tomara Deus que possamos ser atingidos por esse agir, por essa manifestação do Espírito Santo nos nossos dias. esse avivamento foi o start para esse pensamento em mim. Esse livro que você falou, né, um livreto que eu até tenho ele, E, só que não está aqui, que é Avivamento no País de Gales. Até vou deixar também aqui no link na descrição o link, se eu achar na Amazon, deixa aqui tudo bonitinho para vocês. o Livraria Família Cristã, ele Família está com Cristã promoção. também vende, né? Vou botar Isso. aqui também, vou botar o da Livraria Família Cristã aqui.
E eu fiquei, quando eu li aquele livro a primeira vez, e o livro é muito curto, gente. O livro é pequenininho, é um livreto. E de vários e vários livros que eu já li, e uma vez eu tive a ousadia de falar com um amigo meu que é presbiteriano calvinista, falei para ele, esse livreto aqui, eu achei ele com um conteúdo muito maior do que a teologia do Berkoff. E ele ficou chateado comigo. Mas aí eu te expliquei para ele, né? Sim, claro. Na situação prática, é claro, não despreza a sistemática do Berkoff, foi uma das primeiras sistemáticas que eu consegui ler ela completa, me agregou em muita coisa no período que eu levantava a bandeira e falava que era muito calvinista pra caramba, eu tive esse momento. Então, assim, é uma história, cara, isso realmente aconteceu para você que está nos assistindo, uma nação foi transformada. Né? Uma nação foi transformada e começou com um grupo pequeno. Numa Começou com, reunião, né? Numa reunião. exatamente, e outros avivamentos. A gente vê o avivamento entre dos moravianos, o próprio Sim, avivamento na Inglaterra com o Clube Santo e vários outros avivamentos na história da igreja. Gente, o avivamento ele é real, ele acontece. Não existe uma fórmula mágica para a gente poder forçar um avivamento, mas ele acontece num período onde Deus quer fazer o avivamento. Então a gente pode estar vivendo esse, ou a próxima geração viver esse período. Se vai ser a nossa, se vai ser a outra, não me importa muito, mas eu acredito Rafa, muito. eu faria aqui um adendo, né? Para nós dois e para aqueles que nos ouvem. Duas coisas acontecem no avivamento. Primeiro, esse elemento caótico, né? Um tempo Uhum. de caos. E segundo, pessoas dispostas a viverem esse avivamento. Verdade. Porque enquanto não estiverem pessoas dispostas à transformação, à mudança, as coisas permanecem estáticas. O exemplo do país de Gales foi uma reunião, o menino lá pregando, não tão eloquente, e a própria literatura diz isso, né? Ele não estava encantando tantas pessoas, meio que estavam indo embora, ele estava dizendo, olha, Deus me falou que hoje vai ter conversão. E aí vieram as primeiras pessoas, aceitaram a Jesus e mudaram já de vida. No outro dia, outra celebração, outras pessoas aceitaram Jesus, e a partir dali um mover se instaurou. O próprio, né, falando aqui, puxando brasa para minha sardinha, o nosso pentecostalismo, ele surge, normalmente as pessoas atrelam a ideia do pentecostalismo apenas a Rua Azusa, né, lá com William Seymour. Mas não é só ali que nós temos um movimento pentecostal. Antes dele, né, na escola Bethel, em Topeka, Kansas, nós temos ali, né, o Charles Parham fazendo um movimento dizendo assim, olha, aquilo que está escrito no livro de Atos é real. E aquela menina Agnes Osman, né, eu acho que é esse o nome dela, Agnes Osman, no primeiro dia, né, 1º de janeiro de 1900, ela começa a falar em línguas estranhas numa vigília. E fica ali por, eu acho, não sei se são, eu vou confundir aqui, são 3 ou 7 dias falando línguas estranhas, eu acho que são 3 dias. E ela começa a falar línguas estranhas, e a partir dali começa a proliferar, né, esse discurso do movimento pentecostal, e aí William Seymour acaba aprendendo, né, um pouco sobre isso lá em Tupéca e leva para a Rua Azusa e o movimento se expande. Aí na Rua Azusa mesmo ali é o grande desencadeador, né? É da Rua Azusa que acontece o grande vulcão que espalha brasas e cinzas para todos os lados, até por conta da força da mídia, porque muitos jornais iam lá, batiam foto, filmavam, né? Descreviam aquilo que acontecia naquele galpão que William Seymour abre ali, como acho que é a Igreja da Fé Apostólica, e começam a mover. Que período é aquele? É um período de segregação racial. Negros e brancos não andavam juntos. Mas ali, dentro daquele ambiente eclesiástico, negros e brancos estão glorificando a Deus. Ou seja, pessoas dispostas ao avivamento num período de caos, num período de racismo, de segregação, e há um mover de Deus naquele lugar. Eu não tenho dúvida de que Deus quer fazer algo. Oxalá, tomara, que esse período pandêmico seja um período onde Deus use e manifeste o seu poder nos mais diversos lugares, né? Porque normalmente nós tínhamos pandemia num só lugar, aqui ou acolá.
Hoje não, essa pandemia é mundial, todos os países estão sofrendo. Deus produza um avivamento no coração de homens e mulheres, jovens, moços e moças, rapazes que se coloquem na presença de Deus e digam: Senhor, usa-me, que tu possa me usar nestes dias, nesse período de pandemia. Tomara a Deus que isso aconteça. E eu vejo, e algo que reforça talvez muito essa ideia, é que assim como na reforma, Deus usou muito a questão da mídia, da imprensa, para propagar as ideias de Lutero, hoje nós temos a internet, que é um meio que se propaga a ideia muito mais rápido. Né? De um vídeo que sai 5h15 da tarde e que sai aqui do Brasil e que pode chegar até o Japão 2 minutos depois com um clique. Então, isso eu acho maravilhoso e eu acredito muito, né? É que eu falo para as pessoas mais próximas. Eu tenho essas verdades muito, muito firmes e ardem o meu coração de que Deus ele pode usar, sim, essa ideia, esse movimento, as mídias sociais para se propagar o evangelho. Né? E você que está nos assistindo, não encare a internet como algo que é do demônio, que é do capeta, como algumas pessoas dizem por aí. Algo do demônio e de Satanás são alguns conteúdos que a pessoa escolhe assistir na internet. Perfeito, perfeito. Não está ali, a internet num todo ela é ruim, não. É o uso da internet que fica a critério de cada um, segundo o seu próprio julgamento, segundo o seu próprio entendimento. Mas eu vejo muito que Deus ele vai usar a internet para se propagar algo que pode mudar não só a nação, mas pode mudar o mundo também, porque a verdade que nós vivemos ela é capaz de transformar o mais vil pecador, né? E usando aqui a palavra do apóstolo Paulo, do qual eu sou o pior. Então, eu sou apaixonado por essa situação. Eu amo demais a questão do evangelho. Eu fico, como um bom carioca diz, eu fico de bobeira como o evangelho transforma a vida das pessoas. Verdade, verdade. Amém? Meu amigo, Amém. A hora já está um pouco avançada. Eu acho que nós batemos um recorde. Eu acho que nós batemos um recorde. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. O Papiano, a palavra que tinha maior tempo de duração, se não me falha a memória, era 1h48. 1h45, algo do tipo. E foi com o meu amigo, o Jordan. Mas eu acho que agora passou, hein? É que eu não controlo o tempo aqui. Eu não controlo, eu vou deixando rolar, a gente vai trocando ideia, vai falando, né? Como, né, para quem assiste aí não tem muito acesso a essa questão, meu amigo Gunnar, ele orou antes da gente começar a trocar ideia, para o Espírito Santo guiar o nosso bate-papo. E eu não sei você que está assistindo aí a gente, mas a gente vai encerrar aqui, mas com um desejo de se falar mais, com um desejo de se conversar mais, porque eu acredito que as coisas que foram ditas nesse episódio aqui do Papinha da Palavra 19, cara, Deus vai fazer alguma coisa e com certeza eu vou dormir e vou acordar com esse pensamento e sinceramente, né, para mim está sendo diferente, está sendo especial, porque eu tô aqui como um nazareno, armínio wesleyano, gosto muito de teologia reformada, mas como você disse, tem cara de pentecostal e tem fogo aqui no coração. Glória a Deus por isso. Então, muito obrigado aí, meu amigo, pelo sim, né, do convite. Eu acredito muito pelo nosso bate-papo hoje. Para mim, só se confirmou que Deus já proporcionou esse bate-papo e esse encontro lá do dia que curtiu a página, eu curti de volta e a gente começou a conversar. Né? Deus sabe de todas as coisas, é o dono do tempo e tem tudo no controle das suas mãos. E a Ele sempre toda a honra e toda a glória. Meu amigo, suas considerações finais aí, algum recado que você quer deixar para a galera, depois de tanta coisa que a gente falou? Beleza. Rafa, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do Papiando a Palavra. Que Deus continue te abençoando, trazendo outras pessoas, né, para que
se propague ainda mais o evangelho, que se tire dúvidas, que eu acho que esse espaço é um espaço de diálogo, e aquelas pessoas que ouvem, muitas dúvidas são tiradas, né? Nesse bate-papo, nessa conversa que nós temos. Para mim foi um prazer, uma alegria enorme de nós dialogarmos assim, um carioca e um catarina, né? E show de bola, mano. Obrigado. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho o meu Facebook junto com a minha esposa, Gunnar Suellen. Só bota lá Gunnar Suellen, Gunnar, G-U-N-N-A-R. Gunnar Suellen, você nos encontra no Facebook. Instagram, eu tenho meu Instagram, minha esposa tem o dela. No Instagram é Gunnar Chaves. Gunnar Chaves, ali tem os meus contatos, tem a minha profissão. Eu tenho alguns livros, né? Eu tenho 3 livros lançados. Um pela editora Paulus, que eu escrevi no último ano, durante meu período de mestrado. Eu ainda estou concluindo o mestrado. Eu tenho um livro sobre educação infantil, que se chama Personalidade ou Problema, Interpretando os Sinais da Psique Infantil, que é um livro que eu tenho trato, né, de uma abordagem psicológica para pais e crianças. Professores também têm utilizado ele. E um outro livro que se chama Lápide de Lágrimas. Lápide de Lágrimas. É um livro sobre luto. Foi escrito depois que eu perdi minha mãe, a partir de um texto do Salmo 72, que o salmista Davi diz o seguinte: a minha alma se negava a ser consolada. Quem vive um período de luto, quem vive a perda de alguém, muitas das vezes se nega a receber o consolo de Deus. Eu digo 3 coisas. O caos provocado pelo luto, ele nos faz negar, né? Muitas vezes a gente nega o amor de Deus sobre nós, a presença dele conosco, e alguns chegam a negar a existência de Deus. E esse livro foi escrito num período de dificuldade, de luta, de lágrimas, mas é um livro que tem ajudado a curar muitas pessoas a superar esse período de luta. Entre em contato conosco, se quiser, se puder, e vai ser um prazer atender, conversar, tirar alguma dúvida. Se algo não ficou bem esclarecido nesse bate-papo que eu tive com o Rafa, pode mandar em inbox ali alguma pergunta e eu vou ter a maior alegria em me responder. Rafa, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Deus abençoe a sua vida. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Vou estar colocando aqui na descrição também do vídeo as redes sociais. Você clica aí e entra em contato com o meu amigo. O último livro que você falou, né? Acabou que nem deu tempo da gente explicar melhor as questões da literatura. Vamos marcar outro papo. Vamos marcar outro papo. Vamos marcar um 2.0 aí pra gente. Eu já vou organizar um mês, já tenho um mês em mente já, onde eu vou dedicar esse mês só ao 2.0 de alguns Papinha na Palavra, né? Ou talvez de todos, não sei. Vamos ver como é que vai ficar até lá. E esse último livro aí eu vou fazer questão de estar adquirindo, porque há menos de uma semana eu perdi meu avô, que morava lá no Maranhão. E foi até uma situação um pouco complicada, né? Porque isso foi um sábado, eu tinha marcado de gravar com um participante do Papiano 18, o pastor Edi Hudson, agora eu lembrei o nome dele, tinha esquecido. Edi Hudson Fonte, e a gente tinha marcado para gravar às 9h30 da noite. Né? E a gente recebeu a notícia aqui que meu avô tinha falecido 9h25, 9h20 mais ou menos. Então, aquela gravação foi boa até para eu poder tirar um pouco o foco dessa situação e vir depois e tal, mas foi bem puxado, né? A família ainda está vivendo ainda essa questão do luto, a falta que fica, ainda que eu não tivesse muito contato com ele por conta da distância, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, ele morava em outro país, lá no Maranhão, lá em cima, mas fica, né? Eu conheci e tudo mais, vi o sofrimento da minha mãe também, então coisas que acontecem na vida, infelizmente, isso aí não tem como a gente fugir, mas vamos com tudo. Você que assistiu a gente até o final, muito obrigado mais uma vez. Como eu falo em todo final de programa, você tem total direito de discordar de tudo aquilo que nós falamos. Porém, você precisa nos respeitar, porque nós somos seus irmãos e te amamos em Cristo Jesus. Valeu, galera. E não esqueça, vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Valeu? Tamo junto. Vamos com tudo.